Então, começar com a pergunta que eu sempre faço aqui pro pessoal. Você contar um pouco aí da sua história de vida, como é que você nasceu em berço evangélico, se você se converteu depois, como é que é a história do João? Bom, nasci em berço evangélico, e lembrando uma história do Fábio, a gente estava numa reunião de pastores e ele falou assim: eu sou o Fábio Caragulha, nasci em berço evangélico. Um pastor perguntou: Cara, onde você comprou esse berço? Se o Fábio estiver vendo, ele vai lembrar dessa história. É, bom, eu sou descendente de imigrantes, né? Os meus avós por parte de pais, aliás, parte de pai e parte de mãe, né? Vieram, né, de outros países. Meu avô por parte de pai veio da Suíça, por parte de mãe era da Ucrânia. Então, minha avó paterna é ucraniana, meu avô paterno veio da Suíça e meus avós maternos vieram da Itália. Então, Eita, meu pai nasceu no Paraná, uma cidadezinha chamada Cruz Machado, encontrou minha mãe, casou-se, vieram para Guarulhos e eu nasci em Guarulhos. Propósito de Deus. Então é uma mistura bem grande, verdade. né? Nasci em Guarulhos, no Hospital Estela Maris, há muito tempo atrás. Alguns anos Mas atrás. eu sinto assim que sou muito privilegiado porque os meus avós já eram cristãos, meus pais também, então até onde eu sei eu sou a terceira geração, né, de cristãos. Cresci na igreja, uma igreja bem tradicional, igreja presbiteriana, e foi na igreja presbiteriana que eu tive uma base assim muito boa. Infância, adolescência, juventude, várias coisas aconteceram, né? Inclusive muito de base de conhecimento e de algumas experiências também, né? Até os 20 anos eu fiquei na igreja presbiteriana. Na verdade, eu tenho memórias assim de infância, é muito interessante. Eu acho que eu devia ter uns 5 anos mais ou menos, e eu lembro que os meus pais iam a pé e voltavam a pé para a igreja. Naquela época era, né, estradas, tinha muito mato e tal, as igrejas ficavam distantes, não tinham tantas igrejas assim. E eu me lembro assim, indo para os cultos e voltando, meu pai me carregando no colo, assim, né, colocando aqui no ombro dele, e longas caminhadas, idas e vindas, assim. Então, igreja fez parte da minha vida desde sempre, Uhum. né? Cresci na igreja, na adolescência eu, como é costume lá na igreja presbiteriana, eu fiz a minha pública profissão de fé. Eh, fui batizado quando criança e depois quando adulto também, quando eu Ah, é tive dois mais. batismos? Não na presbiteriana. A presbiteriana é um batismo, né, quando criança. É o batismo por aspersão, que eles chamam. E quando você chega à adolescência, você faz a pública profissão de fé. Então a gente estuda as coisas fundamentais da fé e depois tem um ato público, né, no final do ano, normalmente. Eu me Uhum. lembro com uns 12 anos, mais ou menos, se não me falha a memória, já faz tempo, eu fiz a minha pública profissão de fé, onde você, de fato, dá testemunho da sua fé e começa a fazer parte de uma forma mais ativa da vida da igreja. Sempre fui muito envolvido, né, com a igreja, com jovens, com os adolescentes, depois me tornei líder de jovens, me tornei o diácono talvez mais jovem da igreja, naquela época, né, os diáconos geralmente mais idade, eu acho que eu tinha, se não me engano, 17 anos, era líder dos jovens, tocava violão, tinha lá uma equipe de louvor e, lá é por votação, né? Eu fui votado para ser diácono da igreja, então eu me tornei um diácono As muito pessoas que jovem, votam? as pessoas que votam, a igreja Ah, que vota. ah, E depois um presbítero, né? O presbítero é uma espécie do conselho da igreja, né? Conselho, a diretoria, forma ali o presbitério local. E eu me tornei um presbítero muito jovem, com 20 anos. Né? Eu, novo mesmo. 19 para 20 anos, eu já era um presbítero também. Então, no meio da turma de 50, 60, estava eu lá com 19. Chamado cedo já, né? Pois é, desde cedo envolvido com a igreja. Então, louvo a Deus por esse caminho, por essa trajetória, por esse legado, posso dizer assim, que recebi, né, dos meus pais, que recebi desse contexto, né, foi muito bom e muito positivo. A história começa por aí. E você tinha mais irmãos? Sim, tenho mais dois irmãos que estão com a gente. Minha irmã hoje mora em Ubatuba, né, mas ela ainda está ligada a um dos núcleos, né, do Tranquilidade, onde o Wilson, meu irmão, é pastor. Ah, Então, o meu Wilson eu irmão conheço. mais velho pastoreia lá hoje. Nós crescemos, né, como eu disse, na igreja presbiteriana.
E a minha infância e adolescência foi muito ligada à igreja, porque, de fato, aos finais de semana a gente tinha dois tipos de trabalho, dois tipos de igreja. Tinha uma igreja local onde nós frequentávamos e tinha um trabalho em minha casa. É muito interessante, né? Minha mãe era muito envolvida com a igreja, meu pai também, mas minha mãe de forma mais intensa. Muito envolvida com a igreja, muito envolvida com obra social. E eu me lembro que desde criança minha mãe fazia trabalhos sociais em comunidades, uma favela que tinha perto de casa. Então minha mãe era muito ativa nesse sentido. E foi interessante que uma época minha mãe e mais alguns irmãos começaram a fazer um trabalho numa comunidade. E esse trabalho era um trabalho social durante a semana e de final de semana eles passavam com esse grupo de irmãos, minha mãe e mais esse grupo de irmãos, juntava as crianças e ia em comboio para a escola dominical daquela igreja. E essa coisa foi crescendo, né? 10 crianças, 15, 20, 30, 50, 70, acho que tinha domingo que tinha 100 crianças indo assim uma distância longa, né? Eu devia ter uns 5, 7 anos de idade. E eu ia junto, né, com a galera toda, e a minha mãe e esses irmãos passavam então nas casas, pegavam as crianças e iam para lá. Mas foi muito interessante que, à época, aquela igreja onde nós levávamos as crianças, as famílias da igreja começaram a ter dificuldade com isso, porque eles não queriam as crianças pobres envolvidas com as crianças da igreja. Olha que interessante. Engraçado. Então começou a ter um problema na igreja, porque as famílias mais tradicionais não queriam que seus filhos se misturassem com aquelas crianças que eram crianças, né, vinham todas arrumadinhas ali, né, mas crianças de uma outra classe social, que era o trabalho social que a gente fazia na semana. Minha mãe e mais uma equipe de irmãos que ajudava, né, mas principalmente ela. Então isso virou uma polêmica na igreja à época. Eu não entendia muito bem, era muito novo, mas as famílias começaram a pressionar o pastor não sabia muito o que fazer e tal, e essa polêmica foi crescendo até o ponto da igreja proibir que levassem estas crianças na escola dominical. Nossa. Hoje é um absurdo, né? Absurdo Mas mesmo. isso aconteceu de fato lá no passado. Então, sem ter um local para levar, a minha casa se transformou numa igreja, a casa dos meus pais, né? Tinha um quintal grande, foi construído um galpão na frente. Então era assim, a gente ia para a igreja domingo pela manhã e domingo à tarde, às 3 horas, tinha esse trabalho. A gente voltava rápido de casa para casa, né, e arrumava todas as coisas para receber essas crianças. E esse trabalho ficou por anos na minha casa, fazendo um trabalho com crianças na parte da tarde. E chegou a ter muitas crianças, 50, 100, 150. Teve uma época que tinha 200 crianças. Meu Deus, quanta criança. Muita gente. Pensa assim, uma casa que ficava Cheio. lotada de crianças no quintal, na sala, na cozinha, do lado de dentro, do lado de fora. Então, um trabalho que cresceu e também se tornou uma igreja, até hoje é uma igreja presbiteriana, depois de anos, né? Eles compraram um local e se tornou uma igreja e tem uma igreja presbiteriana até hoje. Lá onde era na sua casa? Não na minha casa, anteriormente era na casa dos meus pais, anos depois eles compraram um terreno onde construíram a igreja, né? É que minha mãe também faleceu. Minha mãe faleceu quando eu tinha 17 anos, ela tinha só 47 anos de idade. Então depois o trabalho, né, passou a ser no outro local. Mas eu me lembro assim então da minha infância, da minha adolescência, envolvido com a igreja, né, totalmente. Igreja em casa, Verdade. igreja onde nós íamos, era pela manhã, à tarde, à noite, durante a semana. Minha mãe sempre foi muito ativa. E, na verdade, eu sinto que também muita coisa é fruto das orações da minha mãe. Minha infância, adolescência, até a idade adulta, eu me lembro assim, todos os dias, quando eu acordava, minha mãe estava orando. Então ela orava muito, principalmente pelas manhãs, que meu pai saía para trabalhar, ela ficava orando. Era rotina a gente encontrar minha mãe toda manhã orando, ou lendo a Bíblia. E a Bíblia e livros, ela gostava muito de livros. Então eu já cresci nesse ambiente, né? Com livros, com oração, com igreja, com... Igreja local, em casa. Igreja, né? para todo lado, esse ambiente. Verdade. Assim, né? E eu louvo a Deus, porque eu acho que é um privilégio, né? Isso foi formando não só a vida, princípios, valores, mas também deu uma base teológica, né? E uma experiência de vida muito, muito legal, muito interessante. Verdade, sua mãe preparou. E seu pai também envolvia em tudo? Meu pai também, bastante envolvido, né? Era diácono, depois presbítero. Sempre a minha família, meus avós, meus pais, meus tios, sempre foram da igreja presbiteriana. Que legal. E eu até uma certa idade, tenho 20, 21 anos, mas eu fui batizado com o Espírito Santo.
E aí? E eu sei que a igreja, né, a igreja presbiteriana tem uma visão mais É, tradicional com verdade. relação ao batismo no Espírito Santo, com relação aos dons. Mas isso, de fato, nunca foi um problema assim, né? À época eu era presbítero da igreja, então eu estava bastante ativo, mas tive uma experiência com Deus que eu não podia negar, que não podia dizer que não era Deus. Era Deus. A gente orava muito, na verdade, naquela época. ah, a gente já orava nas casas, fazia reunião nas casas, no monte, ia É. muito no monte, fazia reuniões de oração. Então, nós somos batizados com o Espírito Santo. E como E, aconteceu o batismo no Espírito Santo quando a igreja não trabalha nisso, mas você teve essa experiência? pois é, eu tive essa experiência e guardei para mim. Na verdade, alguns irmãos já tinham também sido batizados no Espírito Santo. Foi uma época que muita gente estava sendo renovado nas igrejas tradicionais, Aham. né? Então, gente que estava nas presbiterianas, nas batistas, congregacionais, metodistas, muita gente É. estava se renovando. E aí, sim, guardei comigo, mas eu tinha uma função também na igreja, eu era presbítero e era líder dos jovens. Então eu sabia que em algum momento eu teria que sentar e conversar com o meu pastor. De fato, quando isso aconteceu, eu tinha um pastor que era muito meu amigo, né? Um pastor chamado Paulo de Tarso Amaral, já está na glória. Muito meu amigo, então a gente conversava muito sobre estas coisas e ele era aberto para isso. Mas a igreja presbiteriana, de tempos em tempos, se troca o pastor. Então veio um outro pastor que era muito mais tradicional. Então sentei com esse pastor, expus as diferenças, o que eu cria, o que eu tinha recebido como experiência. E basicamente eu falei para ele, pastor, eu amo a igreja presbiteriana, sei que ela vai caminhar, né, nos seus fundamentos, na sua base, vai caminhar como igreja presbiteriana, mas eu tenho não só uma experiência, mas também já tinha lido muitos livros. Interessante que nessa época minha mãe já era falecida. E minha mãe também, apesar de ser presbiteriana, era muito aberta, né? Então, ela tinha muitos livros sobre batismo no Espírito Santo, sobre dons, sobre orar em línguas, né? À época também, alguns líderes bastante renomados, como Enéas Tonini, outros tinham sido batizados no Espírito Santo. Enéas Tonini foi um ícone dos batistas, né? Era bem tradicional. Depois ele foi renovado, né? E escreveu sobre o assunto, iniciou a Igreja Batista Renovada, enfim, tinha muita coisa acontecendo, né? Estou falando de anos 70, 80. É. Você não era nascido ainda, mas já acontecia muita coisa. Então eu sentei com o meu pastor, conversei com ele, ele entendeu, ele falou, realmente você tendo uma orientação diferente fica difícil. É Então a verdade. gente chegou ao comum acordo de que eu deveria deixar a igreja presbiteriana, né? Então deixei, mas assim, mantendo relacionamento, mantendo comunhão, mantendo amizade. Acho que até hoje tenho amigos que eu encontro que estão lá ainda, outros, né, já estão na glória, mas foi assim essa transição. Interessante mesmo. Interessante. Não, porque conhecendo as igrejas tradicionais, você tem experiência com o Espírito Santo, coisa que eles não buscam. Uhum. Então é algo. Por isso que eu fiquei impressionado. Falei, meu, como é que você tem uma experiência com o Espírito Santo sem a igreja buscar isso, né? Diferente do É, lugar onde você busca, já é mais normal. E aí teve essa mudança. E a Erika, você conheceu ela lá ou depois? a Érica foi bem interessante. Eu liderava os jovens na igreja presbiteriana e a Érica, era da igreja católica, mas começou a buscar a Deus, né? Ela sempre foi muito envolvida com oração, com a palavra, enfim, era a vida dela. E ela se converteu numa igreja presbiteriana que era conservadora. E esse é o nome mesmo, Igreja Presbiteriana Conservadora? Conservadora. Era mais Era mais tradicional. tradicional do que a igreja onde eu estava. Eu percebi, falei, conservadora é mais É, tradicional. mas aí, à época, ela foi num evento que nós tivemos em nossa igreja. Né? Era evento até com um cantor antigo, chamado Luiz de Carvalho, né? Aquele que canta Deus enviou o seu filho amado. E ela foi, nós tivemos um evento e ela foi, gostou e ela me viu, né? Não tinha muito interesse, ela apenas sabia que eu era daquela igreja, que ficava perto da casa dela. E um dia ela está voltando do banco onde ela trabalhava e ela me viu do outro lado da rua, passando com violão, fazia aulas de violão naquela época. E ela então decidiu atravessar a rua e perguntar se tinha culto. Coincidentemente tinha culto. Eu me lembro que era uma quarta-feira e tinha culto à noite. Ela falou: olha, lá na igreja vai ter culto hoje, vai ter culto hoje. Falei: inclusive eu vou para a escola, né, de música e depois eu vou estar no culto também. E foi assim que nós nos conhecemos. Ela foi para o culto, eu também. Nós voltamos
e parei na frente do portão dela. Acho que a gente conversou umas 2 horas, mais ou menos, sobre igreja, sobre um monte de outras coisas. Nos tornamos amigos. Ela passou a ser desta igreja, melhores amigos, e aí a coisa foi Foi andando. né? Nos Legal. tornamos namorados, noivos, nos casamos. E aí saiu os dois juntos nessa época, quando você se desligou. Eu saí primeiro. Interessante, né? Porque nós dois estávamos envolvidos na igreja, eu como presbítero, líder dos jovens, e a Érica estava envolvida no trabalho com os adolescentes. E ela sempre foi muito focada, né? Muito leal ao processo, ao trabalho, mas a gente estava já orando um tempo para que Deus falasse conosco. E o tempo chegou, conversei com o pastor, ele também compreendeu, então eu resolvi sair. E aí a Érica saiu um tempo depois, né? Quando ela terminou as suas atividades, suas responsabilidades, digamos assim, e no final do ano normalmente se elegia novas pessoas para trabalhar no ano seguinte, então ela se liberou das atividades e aí ela também saiu.